Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar a vocês o critério de julgamento por global, lote ou item. Bom, o critério de julgamento está lá na aba de enquadramento do cadastro da licitação. O cadastro da licitação está no menu 040501. Localizei um processo licitatório, cadastrei um processo licitatório, no caso, como exemplo de um pregão presencial. Então, informei as datas, hora, data de abertura, data de realização, local, processo licitatório, processo administrativo. Informei o objeto na aba Enquadramento. Então, alterar. Aqui na aba Enquadramento, eu informei se vai ser um registro de preço ou não, se é uma obra ou não. Posso vir aqui e vincular já minha cotação. No caso, a minha cotação é a 51. Aqui embaixo eu tenho critério de julgamento. No critério de julgamento, dependendo da modalidade, eu tenho menor preço unitário, menor preço global, maior maior desconto global, menor acréscimo global, maior preço unitário, maior preço global. Vamos pegar como exemplo menor preço, tá? Quando eu falo em global, global quer dizer que um único fornecedor vai ganhar tudo. Então vamos pensar que eu tenho aí 10 itens diferentes. Esses 10 itens, somente um fornecedor vai ganhar quando eu falar global. Então vou cadastrar aqui um processo licitatório como global, depois a gente altera para poder ver. Global, salvei. Fase atual. Estou na fase de itens. Na fase de itens, lembrando, eu poderia incluir aqui ou não a cotação. Um exemplo, estou usando a cotação 51. Posso vir aqui e desvincular. Desvinculei. Caso eu queira colocar a cotação, botão inserir, incluir, 51, confirmo. Aí. Bom, processo licitatório, cadastrei ele com menor preço global. Então, somente um vai fornecer tudo. E você pode ver que eu não vinculei nenhum lote. Vou definir critério de execução, tipo de execução. Coloquei ele como execução direta. Mandar replicar. Próxima fase. O sistema vai te dar um aviso. Você definiu critério de julgamento global, porém não definiu lotes para todos os itens. Deseja continuar mesmo assim? Se continuar, a licitação será julgada por preço único em todos os itens. Então vamos lá. Sim. Vou credenciar 2 licitantes, para usar como exemplo. Próxima fase. Veja que como eu defini global, o sistema entendeu que seria um lote, como se fosse um lote. Então venho em listagem, seleciono e vou informar o valor do lote. Por listante 1, listante 2. Só para a gente visualizar, vou até o final. Fase. Próxima fase. Classificação da proposta escrita.
Você pode ver que não aparece o item se tornou proposta para todos os itens. O sistema já classificou. Não existe o item específico. Salvei. Próxima fase. Listagem. Não existe o item, existe proposta para todos os itens. Eu defini apenas global. Aí começaria os lance. Vamos reabrir e voltar lá na fase de itens e colocar um lote. Então vem aqui na proposta escrita. Eu vou excluir toda a proposta para ter certeza que não ficou nada. Vamos reabrir na fase de credenciamento. E vamos reabrir na fase de item. Ok. Estamos na fase de itens. Aqui na fase de itens eu poderia alterar em lote e incluir um lote. Localizo o lote e incluo. Ou clicar no botão novo, cadastrar o lote e incluir. Ou poderia fases, lote, botão inserir. Aqui eu vou informar os dados referente a esse lote. O número do lote. Se esse lote tem alguma redução ou acréscimo mínimo específico, poderia definir especificamente para ele. Se esse lote é exclusivo para ME ou não. A obrigatoriedade de preços na proposta do item. Quando eu informo um lote, se é obrigatório o licitante entrar lá e informar preço de cada item do lote. O tipo de execução desse lote, vou colocar como execução direta. A descrição, vou chamar ele de lote 001. Se esse lote é referente a obras, colocar aqui vincular as informações de obras e serviço, o local da obra, se tiver algum detalhamento. Posso vir aqui na parte de itens e falar quais são os itens desse lote. Mas no caso eu vou criar um lote único. Então, selecionar todos. Pronto. Se eu voltar na fase atual, veja que já foi definido o lote para o item. Próxima fase. Inserir. Vou incluir 2 licitantes, só para a gente usar como exemplo. Incluir 2 licitantes. Próxima fase. Vou selecionar um deles para lançar a proposta. Veja que apareceu lote e para eu informar o valor. Então, vem aqui. Posso informar o valor de cada um dos itens. Então, por exemplo, vou colocar o mesmo valor só para usar como exemplo. Quando eu salvo, o sistema já calcula o valor do lote. Poderia também, da seguinte forma, vou fazer com o outro listante.
segundo listante, seleciono onde informa o valor do lote, pressiono o Enter e já digito o valor. Pronto. Salvo. Veja que eu defini os itens, o valor de cada item, o sistema já calculou o valor do lote. Outro, simplesmente eu defini o valor do lote. Você pode ver que não definiu o valor de cada item. Para esse caso, no final da licitação, será obrigatório você readequar os valores. O que seria readequar? Por exemplo, vamos supor que fechamos a 1.500, definisse 1.500 entre os itens. Por exemplo, abobrinha. Quanto vezes 50 seria? E assim vai. Até o final de tudo, dá o valor. Então, por exemplo, abobrinha. Quanto que seria a abobrinha? Vezes 50 dá um valor. O alface. Quanto seria o alface? Vezes 80 dá outro valor. Somando todos esses valores, é o valor do teu lote. Então, salvo. Próxima fase. Vamos realizar a classificação. Sistema classificar. Sistema realizou a classificação e você veja que o item apareceu como lote 1. Próxima fase. Nos lances verbais, listagem, quando você iniciar, veja que o sistema traz como a descrição do próprio item e não para todos os itens. Bom, caso fosse dividido o lote em vários itens, ou melhor, juntasse vários lotes. Então vamos reabrir fase de proposta escrita. Para excluir a proposta escrita de todos. Proponentes, credenciamento. E reabrir na fase de itens, para poder ajustar. Aqui na fase de itens, posso estar definindo vários lotes. Então, um exemplo. Vou lá em fases, lotes. Vou criar outros lotes. Inserir. Lote 2. Vou falar aqui também direta. Vou chamar ele de lote 002. Vou criar um terceiro lote também. Eu poderia estar vindo aqui em lote 1, selecionando só os itens que eu quero para o lote 1. Só os itens que eu quero para o lote 2. E vamos fazer assim, não selecionei os itens do lote 3. Fui em fase atual. Maximizar para melhor visualizar. Alterar. Aqui eu poderia estar informando o lote que eu quero utilizar. Por exemplo, lote 3, lote 3, lote 3, lote 3, lote 3. Então veja, do lote 1 eu tenho 1, 2, 3, 4 itens, do lote 2 tenho 2 itens, do lote 3 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 itens. Salvar. Próxima fase. Sim.
Vou credenciar listante novamente, para usar como exemplo. Credenciei 2 listantes, próxima fase. Vou inserir a proposta escrita dos 2 listantes. Veja que agora apareceu lote 1, lote 2 e lote 3. Se eu der 2 cliques sobre o lote, ele traz os itens e funciona da mesma forma. Se eu digitar o valor para os itens, o sistema já calcula o valor total do lote. Se eu clicar no lote e der um Enter e falar o valor, o sistema calcula. E o mesmo seria feito para o próximo proponente. Vou salvar, pedir para o sistema classificar e na fase de lances verbais para vocês visualizarem como funciona. O sistema realizou a classificação. Próxima fase. Posso vir iniciar. O sistema traz cada um dos lotes. Lote 1, realiza os lances. Também temos aí isso, iniciar, lote 2 e lote 3, para começar a dar os lances. Bom, espero que esse vídeo ajude vocês no dia a dia e até a próxima.